Boa tarde, doutor André. Opa, tudo bom, Oi. Fábio? Bem, e você? Também tudo certo. Vamos só aguardar um pouquinho, tem mais pessoas Uhum. entrando. Como é que tá o som aí, Rodolfo? Perfeito, Tá tá ótimo. tranquilo? A iluminação também tá bem boa. Acho que vai ficar muito bom. Vamos ver Tá, todos eu entrando. acabei de ter acesso a uma portaria do Ministério da Saúde, justamente regulando a questão da telemedicina. Estou lendo aqui, agora vou ler com você ao vivo e a cores. Pô, perfeito. Bem na hora. Bom, só dando um tempinho pro pessoal ir entrando, né? Mas já começando também nos apresentando. Lembrando que essa live vai ficar guardada, vai ficar salva e disponível no nosso canal do YouTube e também nos nossos canais de podcast. Então, se você tem o podcast da Apple ou no Spotify, você vai poder ter acesso a ela depois, ou também para compartilhar com seus amigos, outros colegas médicos, sócios e assim por diante. Bom, boa tarde novamente agora, então, Fábio. Seja Boa tarde. muito bem-vindo e, primeiramente, também eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de encarar, né, essa live ao vivo para outros doutores que você vai ter a oportunidade de expor, né, de mostrar o seu conteúdo, para a gente bater esse papo sobre a telemedicina, que é um assunto bem delicado, principalmente na área da saúde. E para você que não conhece, né, o Fábio Carvalho, ele é advogado, como a gente divulgou nos nossos posts. Ele é especialista em bioética pela Faculdade de Medicina da USP, pós-graduado em administração hospitalar e gestão em saúde, além de especialista em direito médico e da saúde pela Universidade de Coimbra. Então, não é à toa aí que está há mais de 20 anos no mercado e tem muita experiência para compartilhar com a gente. Novamente, é um prazer tê-lo conosco nessa live. Bom, eu não sou médico, mas, claro, a Capital tem diversos clientes da área médica, eu sou amigo também de outros médicos, e dessa forma já participei também de diversas discussões sobre esse tema, e tem tanto lado positivos, negativos e assim por diante a respeito da telemedicina. Então, só para a gente começar a esclarecer um pouco mais também essas nomenclaturas e tudo mais, eu queria começar perguntando para você o que é a telemedicina e quais são essas modalidades que estão permitidas atualmente durante o Covid-19. Bem, Rodolfo, boa tarde. Boa tarde a quem está nos assistindo. Eu quero iniciar agradecendo a você por abrir esse canal para que nós possamos fazer o esclarecimento a não só a classe médica, mas a toda a população, Sim, porque nós vivemos realmente um momento jamais visto e hoje nada é definitivo, né? Nós temos uma sim, situação hoje, daqui a pouco ela muda, as dúvidas vão surgindo e, na medida do possível, nós temos que colaborar para desfazer essas dúvidas e orientar para a melhor solução no dia a dia e a cada caso, se for possível. perfeito. Quero, antes de responder a tua pergunta, aproveitar essa oportunidade. Eu sei que as pessoas que você convidou a participar da live, na maior parte, são médicos. Então, quero iniciar agradecendo pelo trabalho que eles vêm prestando a todos nós. Realmente são profissionais que já estiveram na Berlinda em algumas situações, vêm recebendo muitas críticas. De uma forma geral, especialmente depois da criação do Código de Defesa, uns episódios que aconteceram na sequência, se criou aí um mercado do erro Uhum, médico, nome que infelizmente o próprio judiciário acabou acolhendo até para classificar o tipo de ação, né, quando se entra para questionar o resultado de algum procedimento sim, médico. Então já o nome erro médico acabou ficando consagrado, o que é lamentável. E nesse momento é o profissional que está à frente, que está nos defendendo no combate a esse inimigo quase invisível, né? Porque ele
Sim. e nós não sabemos verdadeiramente onde vamos parar. Então, eu quero verdadeiramente agradecer a toda a classe médica e dizer que estamos à total disposição para o apoio que possamos dar da forma que estiver a nosso alcance. Perfeito. Bom, eu vou responder a sua pergunta aqui, mas antes de mais nada, acho que é importante nós falarmos um pouquinho de propósito, né? Porque a partir da divulgação do ofício do CFM ao Ministério da Saúde, muita polêmica se gerou em torno desse assunto, né? Uhum. Muitos profissionais do direito estão vindo a público manifestar sua opinião. Tem muita gente boa falando sobre isso. Mas o que eu percebo é que, como tudo atualmente, acaba a polêmica tomando lugar do bom senso às vezes. Não é aqui uma crítica a ninguém especificamente. Eu tenho a minha opinião sobre isso e respeito todas as que são contrárias. Como eu disse, tem profissionais altamente capacitados falando do assunto, cada um com o seu entendimento, e esses entendimentos devem ser respeitados. Uhum. Mas a população, de um tempo para cá, especialmente depois do advento das redes sociais, acaba que numa ansiedade, né, atropelando alguns passos, né, e acabam se movimentando, às vezes, em massa, sem pensar realmente no que é que está fazendo, no porquê de determinados atos. Então, acho que seria interessante, em princípio, sabermos qual é o propósito disso tudo, né? Aqui eu vou rapidamente, sem ter a pretensão de ser super técnico, né? Estou me atrevendo aqui a entrar um pouco na seara do coach e do psicólogo com essa questão do propósito. Mas acho fundamental fazê-lo para a gente começar a conversa já com uma visão um pouco mais atenta do que se pretende, né? Então, o propósito do Estado, do governo, ao editar essas medidas, inclusive e principalmente decretar calamidade pública, obviamente a gente não precisa se aprofundar, é tentar conter essa pandemia e resolvê-la da forma mais rápida possível. Quanto ao CFM, também não é necessário aprofundar discussão a respeito do propósito, caminha no mesmo sentido do que foi a proposta do governo. Tá? Então, fornecer meios ao médico e à população que evite a propagação do vírus. Muito bem, então nós chegamos no propósito do médico, que é quem tem nos questionado com relação a o que pode ser feito, como e por que pode ser feito. Uhum. E a este profissional é que eu chamo a atenção para pensar intimamente qual é o seu propósito na utilização da data. Certo. O que ele efetivamente pretende com isso? Porque nós temos visto as discussões super acaloradas, alguns profissionais do direito extremamente gabaritados se entusiasmando demais com isso, né? Uhum. E estimulando o uso da telemedicina, e embora tragam alguns exemplos de como isso pode ser feito, né? Colocado de forma muito geral, pode gerar confusão, né? Entendi. Então, o que pretende o médico com o uso desse instrumento, né? E ele pretende efetivamente auxiliar a população, ele pretende se proteger, ele pretende, da forma que ele puder, colaborar com as atitudes governamentais e do seu órgão de classe, ou ele tem a expectativa de aqueles que têm a sua clínica particular e que eventualmente tiveram que fechar, né? Ele tem a expectativa de alguma forma, conseguir manter um ganho
com isso, o que é lícito, né? E nós temos mesmo que aproveitar essa oportunidade para criar novos métodos de trabalho. Não tenho dúvida de que isso que nós estamos fazendo aqui, aliás, eu não tenho dúvida, ninguém mais tem dúvida de que isso é o futuro, né? A tendência é que realmente esse tipo de entrevista, de consulta, aconteça com mais frequência. É isso que o médico está buscando nesse momento, né? Minimizar seu prejuízo. Então, em primeiro lugar, que ele pense qual é o propósito para depois dar o próximo passo, né? Entendi. Então, isso posto, vamos lá. O que é telemedicina? A gente vai falar rapidamente sobre o que é a telemedicina, porque, em princípio, eu acho que a dúvida hoje principal não é isso, né? É se a consulta por via eletrônica está autorizada ou não e se estiver, como fazê-lo, né? Mas a telemedicina, ela foi classificada, ou foi definida, melhor dizendo, pela Organização Mundial de Saúde como a oferta de serviços aos cuidados com a saúde nos casos em que a distância é um fator crítico. Bom, isso vem bem de encontro ao que nós vimos vivendo nos últimos dias e nos próximos. A telemedicina é nova, é algo que começou agora, foi criada a partir do coronavírus? Não, não foi. Já na década dos anos 1990, o Brasil já utilizava a tecnologia, né, dispositivos eletrônicos para transmissão de dados e de informações, especificamente para laudos de eletrocardiograma, né? Então, alguns laboratórios se colocavam à disposição de médicos e hospitais para realizar esses laudos e transmitir os respectivos resultados. Na mesma década de 1990, surgiu nos Estados Unidos a American Telemedicine Association, que começava a regular o tema, né? Finalmente, em 1999, em Tel Aviv, nós tivemos lá a regulamentação pela primeira vez do que seria telemedicina. E no ano de 2002, ou seja, já sendo praticada no Brasil há cerca de 10 anos essa modalidade, em 2002 o Conselho Federal de Medicina editou a resolução, o número dela está aqui em algum lugar, mas agora também não vai fazer diferença falar sobre o número, mas enfim, é a resolução de 2002, que até hoje é o que regula a telemedicina. E deixa eu pegar aqui para você o que diz essa resolução para a gente ler pontualmente. Vou ver se eu localizo aqui. Aqui. Então, ela diz lá no parágrafo 1º, define a telemedicina como exercício da medicina através de utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual. Poderia, em tese, isso aqui que nós estamos fazendo. Comunicação audiovisual e de dados com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. O que nos importa aqui dessa definição é a assistência, né? Assistência em saúde. E é o que se pretende fazer hoje e é o que se deve fazer hoje, né? Agora, sim. Então isso é telemedicina, né? Isso é telemedicina e, claro, na época, lá em 2002, não se pretendia que isso fosse feito por WhatsApp, que nem sequer existia, né? Menos ainda Telegram ou esse instrumento que nós estamos utilizando agora, esse dispositivo,
Skype, né? Ou qualquer outra. Isso. Tem uma regulamentação específica para o uso dessa tecnologia, né? Também não vem ao caso agora mencionar, porque nós vamos aí estenderia demais essa conversa e acho que vai fugir do nosso objetivo, né? Então a sua pergunta era o que é telemedicina? Telemedicina é isso, é a possibilidade de você prestar serviço médico, realizar ato médico. E ato médico não é apenas e tão somente uma cirurgia, uma consulta. O ato médico é tudo que envolve o atendimento ao paciente. Então, é a possibilidade de você fazer isso à distância com auxílio de tecnologia, Perfeito. audiovisual e tudo mais. Exato. E aí surgiram vários outros nomes também, né? Que tem se falado de teleconsulta, teleorientação, telemonitoramento, teleinterconsulta. E aí Isso. tudo isso, o que exatamente significa, né, cada uma delas, e qual que é exatamente o que o médico está exercendo ali no momento de atendimento e tudo mais. Tá. Quando veio em 19 de março de 2020, Uhum. esse ofício do CFM ao Ministério da Saúde, que gerou tanta polêmica, né? Sim. Então, não foram criadas novas telemedicinas ou coisas paralelas à telemedicina. Na verdade, são espécies do gênero telemedicina, né, que foram 3 os que, naquele momento, o CFM autorizava, né? Então, mantida a resolução anterior, sobre a qual nós falamos agora há pouco, que é de 2002, né? E a de 2002, ela não trata da consulta, ok? A Uhum. resolução de 2002, o que ela prevê é a prestação de serviços de telemedicina, havendo médicos ou profissionais da saúde nas duas pontas. Ah, ok. Então, é muito mais para troca de resultados de exames ou apoio diagnóstico, alguém um médico lá na outra ponta que Exato. não tenha conhecimento suficiente, ele consulta o colega aqui do outro lado do planeta. Entendi. Não era do Muito bem. médico direto com o paciente. Não, não era. Tá. E então a, a, o posicionamento do CFM agora, que gerou toda essa discussão, ele trouxe 3 modalidades, né? Então ele manteve aquilo que já tinha lá e Certo. trouxe outras 3. E o interessante é que esse comunicado, ele utilizou os termos assim, que ele amplia, né? Então, para além daquela resolução, né? Ou seja, então está ampliando a abrangência daquela resolução provisoriamente e enquanto dure a pandemia, né? Certo. Nos estritos termos, né? Então, mencionou nos estritos termos desse comunicado. Os estritos termos desse comunicado trouxeram 3 modalidades. Telemonitoramento, que ficou assim definido: ato realizado sob orientação e supervisão médica para monitoramento ou vigilância à distância de parâmetros de saúde ou doença. Então, este telemonitoramento, ele pressupõe a presença de um médico nas duas pontas. Tá? Então, nós estamos falando de consulta, tá ok? Certo. Uhum. Teleinterconsulta. A teleinterconsulta foi classificada da seguinte forma: exclusivamente para a troca de informações e opiniões entre médicos para auxílio diagnóstico ou terapêutico. Então, está bem claro aqui também, não precisa discutir muito sobre isso, médicos nas duas pontas. Teleorientação. E esse é o ponto. É aí que as pessoas têm se apegado para entender que a consulta está autorizada. Certo. Então, para profissionais da medicina realizarem à distância a orientação e o encaminhamento de pacientes em isolamento. Então, orientação e encaminhamento. Basicamente, orientação e encaminhamento, a orientação é tudo aquilo que já vem acontecendo
por todos os órgãos governamentais, né, em todas as redes, de todas as formas de comunicação, que é o que é que a pessoa precisa observar, quais são os dados que ela tem que observar para saber se ela precisa ou não de atendimento médico, né? Sim. O encaminhamento, evidentemente, eles não fazem, e aqui estaria, então, o médico autorizado a fazer isso. Esse posicionamento do CFM, então, trata disso, não tratou de consulta. Até porque, eu quero trazer aqui para você a definição de consulta. A consulta, ela está definida numa resolução de 2010, 1958 2010. Consulta médica compreende anamnese. Anamnese é você colher a história clínica do paciente. Certo. Saber quais as doenças que ele teve, doenças na família, hábitos, enfim. O exame físico e a elaboração de hipóteses ou conclusões diagnósticas. E prossegue. Solicitação de exames complementares, quando forem necessários, prescrição de terapêutica. Aqui a gente tem que parar aqui, ó, exame físico. Então, a definição de consulta inclui exame físico. Então, mesmo que, veja, aqui eu não estou dizendo a minha opinião sobre se o médico deve ou não fazer à distância, tá? Nós estamos apenas analisando o que foi trazido nesse comunicado do CFM. Certo. Então, em hipótese alguma, poderia-se dizer que aquilo que está autorizado é efetivamente consulta, porque a consulta pressupõe exame físico. É a definição dela, ok? Então, eu não posso fazer uma consulta à distância? Pode, porque o artigo 37 do Código de Ética Médica até prevê que isso aconteça. Né? Quando ele diz que é vedado ao médico prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente, tá? Então aqui, ó, exame direto do paciente, nós voltamos lá ao que é consulta. Exame físico, né? Você está examinando presencialmente o paciente. Certo. Então, é vedado fazer prescrições sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo. Ah, então tá bom. Então, na impossibilidade de realizar o exame físico, eu posso prescrever sem ter feito o exame. Entretanto, o mesmo artigo, ele diz que você deve fazer o exame do paciente, se isso acontecer, né? Então, eu sou médico, fiz um atendimento à distância, prescrevi, porque era o que era necessário fazer naquele momento, né? Tudo bem até aí. E o artigo 37 diz o seguinte: assim que cessar essa impossibilidade, você deve realizar o exame completo. Então, cessou a pandemia, você vai trazer esse paciente para o seu consultório, ou pelo menos vai chamá-lo para o seu consultório, para que você então faça o exame completo. Né? Entendi. Isso é o que está na norma aqui, né? Mas eu estava dizendo, antes de nós começarmos, assim que entramos, e acho que a maioria das pessoas não estava, que publicou agora, e eu acabei de ter acesso a uma portaria do Ministério da Saúde, né? Exato, E que exato. nós faríamos a leitura... Tá tendo algumas perguntas Oi? relacionadas a esse tema nos comentários. Aí se você puder já entrar nesse assunto, acho que o pessoal vai gostar. Do Ministério da Saúde? Exato. Essa portaria que eu acabei de falar? Exatamente, exatamente. Pois é, como eu estava dizendo, eu acabei não lendo, nós faríamos a leitura aqui em conjunto, né?
Então, vamos fazer isso aqui agora. Vamos lá. E vamos aproveitar para dizer, porque como eu estava dizendo, as coisas mudam, né? Mudam a todo momento. Hoje, à tarde, um pouco depois do horário do almoço, ainda fiz contato com o CFM para saber se eles fariam alguma alteração, se trariam algum esclarecimento por conta dessa polêmica, né, que se está gerando, e depois o posicionamento deles foi que não, no momento não, né? E até quando fizeram o comunicado ao Ministério da Saúde, o fizeram mesmo de uma forma mais genérica e não editaram uma nova resolução para tratar do assunto, justamente por se tratar de um momento em que nós não sabemos o que vai acontecer, nós sabemos até quando vai isso, né? Como é que nós vamos conseguir frear esse coronavírus? Então, nesse momento está todo mundo aprendendo um pouquinho, né? Todo mundo aprendendo um pouquinho. Nós vamos entrar aqui já na leitura dessa portaria, mas eu queria chamar a atenção de todos aqui para um aspecto que é muito importante. Agora, alguns têm estimulado ousadia nesse momento, né? Alguns colegas meus, alguns médicos, nós vimos aí estímulo ao enfrentamento e não, vamos fazer, vamos para... Assim, eu respeito a opinião dos colegas, mas eu acho que esse momento é muito mais de cautela do que de ousadia, né? Okay. Então, de novo, eu peço para que as pessoas voltem à questão do propósito. Por que é que estamos fazendo isso, né? O que nós pretendemos com isso, né? Então, sempre ter isso em mente, porque nós vamos fazendo as coisas. E aqui, só um parênteses rápido, eu não quero sair muito do assunto, mas a propósito do propósito, né? Recentemente nós tivemos a sanção da lei da liberdade econômica pelo presidente Bolsonaro, e a partir dali começaram questionamentos a respeito da validade da resolução do Conselho Federal de Medicina que regula a publicidade de assuntos médicos. Certo. Não demorou muito para que advogados e médicos se movimentassem e judicializassem a questão. Tem um caso clássico aí que viralizou na internet, acho que todo mundo teve acesso, né? Uma médica com seus advogados lá de um estado que não era o de São Paulo, conseguiram, em princípio, uma liminar para ter o direito de publicar pré e pós-operatório, né? Exato. Uhum. Muito bem. Eles conseguiram essa liminar e eu não estou aqui dizendo se eu sou a favor ou contra, nem estou dizendo se a resolução é válida ou não é válida, se nós devemos respeitá-la ou não. Eu entendo que se estiver em vigor, sim, ela deve ser respeitada, mas não é o caso aqui de entrarmos nessa discussão, mas que as pessoas pensem um pouco no que causaria ou causará o enfrentamento dessa resolução, porque o propósito da judicialização, por aquela médica lá e dos advogados dela, era o quê? Permitir que a médica conseguisse, ou médicos todos, de uma forma geral, conseguissem e pudessem publicar pré e pós-operatório. Com isso, ele está mostrando o médico um cirurgião plástico, um dermato, ou qualquer outro que trabalhe com questões estéticas, ou mesmo que não seja estética, mas né, no momento em que eu mostro o resultado que eu obtive num caso específico, eu estou, evidentemente, sugerindo a você que você se submetendo a um tratamento similar vai atingir aquele resultado também semelhante àquele que foi apresentado. Mesmo que depois, lá nas letras pequenas do termo de consentimento, eu diga que há riscos e possibilidades de intercorrências, que é possível que você não atinja o resultado, é evidente que o que ficou registrado para o paciente
foi aquela imagem do resultado que pode ser atingido. Então, será que o médico... Eu digo isso porque naquela ocasião, e quando a médica conseguiu eliminar, nosso escritório recebeu dezenas de ligações de clientes que são nossos clientes, de outras pessoas que não são e que tinham sido indicadas, porque eles queriam a mesma solução. Né? E claro que queriam. Eles querem poder fazer tudo. Alguns porque têm realmente excelentes resultados e acham que devem mostrar isso, mas será que eles pensaram na consequência disso? Né? E a consequência seria o quê? Promessa de resultado. E isso derrubaria e derrubará, se passar, se isso em algum momento for autorizado, leva por terra todo o trabalho que os advogados especializados vêm fazendo desde o advento do Código de Defesa do Consumidor. Porque nós vimos lá, desde aquela época, tentando fazer com que os tribunais não aplicassem ao Código de Defesa do Consumidor a área médica, a relação médico-paciente. Nós entendíamos que não era uma relação de consumo. Fomos derrotados. Não há mais discussão sobre isso. Há anos, todos os tribunais, em nível nacional, aplicam a defesa do consumidor. Muito bem. Nossa batalha, a partir daí, passou a ser, então, que o ato médico é uma obrigação de meios e não de fim, não de resultado. Nós queremos que isso seja aplicado em todas as especialidades, inclusive naquelas que vão submeter o paciente a tratamento meramente estético. Porque, sem querer aprofundar muito aqui, nós sabemos que, seja estético ou não, a reação do organismo do paciente depende de fatores que estão dissociados do controle do médico. Né? Então, é óbvio que é uma obrigação de meio. Mas se o médico promete que vai atingir aquele resultado, então toda essa nossa batalha perdeu o objetivo. Né? Então, voltando para o nosso caso aqui, coronavírus, qual é o propósito? Né? Vamos pensar nisso, tá? Para não cometer o erro que cometeram lá os colegas advogados e a médica que quiseram derrubar as resoluções do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal, exatamente. Tá, então vamos aqui para análise em conjunto aqui, nós, em tempo real, do que é essa portaria. Vamos lá, ela vem dispor em caráter excepcional e temporário sobre as ações de telemedicina. Da importância nacional decorrente da infecção humana, considerando a necessidade de regulamentar e operacionar ações de emergência na saúde, considerando o teor da Declaração de Tel Aviv sobre a responsabilidade de normas éticas na utilização da medicina, da telemedicina, considerando a possibilidade de prescrição por parte do médico de tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente em caso de urgência ou emergência, previsto no Código de Ética, considerando a resolução de 2002, que regula a telemedicina, e considerando o ofício esse, que gerou tanta polêmica, essa portaria dispõe em caráter excepcional e temporário sobre as ações de telemedicina com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública. Então, vamos lá. As ações de telemedicina, de interação à distância, podem atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico por meio de tecnologia da informação e comunicação no âmbito do SUS, bem como na saúde suplementar e privada. Interessante saber como é que isto vai acontecer no âmbito do SUS. O atendimento de que trata o caput deverá ser efetuado diretamente entre médicos e pacientes, por meio de tecnologia da informação e comunicação que garanta a integridade, segurança e o sigilo das informações. Tá.
Bom, então vamos parar aqui nesse parágrafo, né, para tratar de coisas que são super interessantes aqui, importantes. Integridade, segurança e sigilo das informações. Estas são questões que envolvem todos os atos médicos em qualquer situação, seja em pandemia, seja em consultório, seja no hospital, né? Seja uma consulta, seja uma troca de curativos, seja uma cirurgia. Integridade, segurança e sigilo das informações são questões que são impostas ao profissional da saúde, ao médico especificamente, de quem nós estamos falando aqui, e a todos que trabalham na sua equipe. Todos os membros da equipe estão obrigados a isso. Tá? Então, vamos descer um pouquinho mais aqui. Os médicos que participarem das ações de telemedicina que trata o artigo 2º deverão empregar esse meio de atendimento com o objetivo de reduzir a propagação do Covid. Ok. Médicos que realizarem deverão atender os preceitos éticos da beneficência, não maleficência, sigilo das informações e autonomia. Até aqui, nenhuma novidade. Observar as normas e orientações do Ministério da Saúde sobre notificação compulsória, em especial as listadas no protocolo de manejo clínico do coronavírus, disponível no endereço eletrônico do Ministério da Saúde. Bom, então até aqui está dizendo que seja por teleatendimento, telemedicina ou não mudou a regra que deve ser seguida pelo médico em qualquer situação, né? Se atender no consultório, o procedimento aqui seria o mesmo. O atendimento realizado por médico ao paciente por meio da tecnologia da informação e comunicação deverá ser registrado em prontuário clínico, que deverá conter dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada data e hora, número. Bom, isso aqui, Rodolfo, também se trata de algo que é obrigação do médico em qualquer situação, né? A elaboração de prontuário clínico, e o prontuário clínico tem resolução específica que trata disto, diz quais são os critérios para que o prontuário seja considerado bom, né, e perfeito. Então, antes disso aqui, eu já tinha separado aqui para recomendar que o médico que fizesse esse atendimento à distância não deixasse de observar esses critérios. Né? Ele tem que anotar contemporaneamente no prontuário, teria, mesmo antes dessa portaria, anotar como se estivesse fazendo o atendimento presencial. Não muda absolutamente nada nesse aspecto. Tá? Então, que são o que o paciente está sentindo. Oi, falhou, voltou? Não, estou ouvindo. Enfim, oi? Estamos aqui? Pode mandar lá. Tá. Estamos aqui. Tá, então, o preenchimento do prontuário como se fosse um atendimento presencial, tá? Isso não muda nada. Aqui fala da data e hora, tecnologia utilizada, né? Então, aí são dados complementares, além do que ele já deveria fazer numa consulta normal presencial, deve anotar precisamente a data e hora da consulta, que agora até vou chamar de consulta a partir dessa portaria, antes eu não chamaria. E qual foi a tecnologia utilizada? Legal. A tecnologia de videoconferência. Essa é a tecnologia que ele tem que... Exatamente. Que ele tem que anotar? Entendi. Anotar no prontuário. Legal. Então, pelo que eu entendi, está liberado a teleconsulta, a consulta online, desde que a consulta online siga as mesmas regras da consulta presencial. Ou seja, para quem tem prontuário eletrônico e já anota todas as informações, para esse médico ele vai ter que adicionar, né, a informação de qual ferramenta foi utilizada aí para a transmissão de dados, né, para a videoconferência. Seria mais ou menos isso? Sim, até aqui é o que nós estamos entendendo, né?
Tá bom. Eu, de verdade, eu fico com um pouco de dúvida, porque o Ministério da Saúde aqui usa o termo, né? Aham. Estaria liberada a consulta. E aqui talvez seja uma questão de um erro na escolha do termo, né? Porque Entendi. se a consulta ela é definida, dentre outras coisas, como exame físico, né? Uma das coisas que tem que existir na consulta é o exame físico do paciente, poderia uma consulta ser feita à distância. Você poderia chamar de outro nome qualquer, seguir aqui para ver até onde vai essa portaria. Até aqui é isso que Ok. você disse, está corretíssimo. Então, dá até número do conselho, número de registro do profissional e a sua unidade de federação. Isso também é uma obrigação que já é atribuída ao médico. Uhum. Ele sempre tem que se identificar de forma correta e completa, né? Ele tem em qualquer situação em que se manifeste como médico, tá? Então, seja na elaboração de um prontuário, seja na prescrição de um tratamento, na solicitação de um exame complementar ou numa manifestação pública a respeito de assunto médico, né? Deu uma entrevista falando, divulgando algum assunto médico, ele tem que se identificar de forma correta. Então, até aqui Exato. também nenhuma novidade, é só a repetição da norma que já regula o assunto. Tá. Aqui Posso o já fazer uma artigo, pergunta que a gente recebeu? claro, sim. É, é que foi perguntado quanto às receitas controladas, se pode ser digitalizado e se a farmácia vai aceitar esse tipo de receita. Não sei se já está previsto alguma coisa nesse sentido ou se ainda vai É, chegar também nesse. eu tenho aqui o meu posicionamento com relação a isso, que na verdade é mais uma sugestão do que um posicionamento, mas eu gostaria de nós terminarmos aqui de ver o que a portaria para ver se aborda esse assunto, porque, como eu te disse, eu não vi antes, estou vendo com você aqui. Ah, tá. Então, Então manda o bala. artigo 5º, os médicos poderão, no âmbito do atendimento por telemedicina, emitir atestados e receitas médicas por meio eletrônico. Aqui é a resposta, Então né? pronto. Então Então, os médicos chegamos. poderão, no âmbito do atendimento por telemedicina, emitir atestados ou receitas médicas em meio eletrônico. A emissão de receitas, vamos lá, o artigo 6º falando disso, emissão de receitas e atestados médicos à distância será válida em meio eletrônico se uso de assinatura eletrônica. Ah, eu esperava mesmo que isso fosse acontecer, porque Não vai ser como tão é que você simples. vai validar? Não é tão simples, né? Quantos médicos nós conhecemos que têm o certificado eletrônico, né? E qual é o dispositivo, qual é o software que ele vai utilizar para validar esse certificado eletrônico e emitir a receita? Então, eu imagino que no âmbito lá do SUS ou em alguma outra instituição de saúde isso seja possível, mas o médico que está lá no seu consultório, como é que ele vai fazer isso, né? Eu, 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 eu diria o seguinte: se ele pode fazer a consulta à distância, e se essa consulta foi tão com ponto de permitir que ele faça o diagnóstico e institua a terapêutica, e possa prescrever de forma correta, né? Há outros meios de fazer com que esta prescrição chegue ao seu paciente. Então Entendi. porque o paciente vai ter que se movimentar para adquirir esse medicamento, né? Sim. Fazer É, esse o que eles estão. medicamento. Hum. É que o que estão comentando é que eles podem até emitir, mas que a farmácia não vai aceitar quando for receita controlada. Será que nesse momento eles vão flexibilizar também essa questão? Ah, sem dúvida que devem fazer isso, né? Porque por se tratar de uma portaria do Ministério da Saúde, Aham. sem dúvida, formas de vigilância sanitária
criam as regras para a farmácia fornecer ou não o medicamento terão que se amoldar a ela, né? Sim, sim. Vamos aqui ver o uso da assinatura eletrônica, tá? Então, isso aqui não vai ser tão simples. Uso de dados associados à assinatura do médico, de tal modo que qualquer posterior possa ser detectado. Então, isto aqui, eu não sou um profundo conhecedor da tecnologia, né? Mas eu imagino que a forma de fazer isso seja mesmo com o certificado digital, né? Os de dados associados à assinatura do médico, de tal modo, atendimento dos seguintes requisitos. Segue. Identificação do médico. Fábio, Oi? você está me escutando? Oi? Sim, Alô, alô? escutando sim, mas travou a imagem aqui, né? Ah, acho que agora Oi, voltou. agora voltou. Tinha travado um pouco. É, Voltou. tá. Então vamos prosseguir aqui. Identificação, associação, o anexo de dados em formato eletrônico pelo médico e partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto Tá travando um pouco, o Fábio. documento. Oi, Ô, Fábio, você pode repetir essa última Oi? parte? Que tava travando. Tinha essa última parte? Tinha É, travado. para mim ainda não voltou normal, Rodolfo. Será que agora Pra mim tá normal agora. tá Tinha ok? travado, agora tá normal. Tá. Tá ok. Eu estou aqui lendo o artigo 6º, né? Os seus incisos, Tá. que são os requisitos para a validade dessa prescrição feita por via eletrônica, né? Certo. Então, um dos requisitos é ser admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento. A redação de certos textos legais, às vezes, acaba gerando um pouco de dúvida, né? Porque ele coloca aqui como válida essa prescrição se atendidos os seguintes requisitos. E aí, na letra C do inciso 3º, ele traz essa questão aqui. Se aceita pela pessoa a quem for oposto o documento. Eu entendo que a farmácia é essa pessoa, né? Então, a farmácia vai poder aceitar ou não. E aí, quais são os critérios que a farmácia vai estabelecer para aceitar ou não essa Entendi. essa Realmente prescrição, né? Eu fiquei na dúvida. muito novo, né? Eu Realmente é um fiquei caso na muito dúvida novo e aqui acaba. com a redação. Sim. O atestado médico de que trata o caput deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: identificação do médico, identificação dos dados do paciente, registro, data e hora, duração do atestado. Aqui está falando mais de atestado, né? A prescrição da receita médica de que trata o caput observará os requisitos previstos em atos da Agência da Vigilância Sanitária. Tá? Em caso de medida de isolamento determinada por médico, caberá ao paciente enviar ou comunicar. Em caso de medida de isolamento determinada por médico, caberá ao paciente enviar ou comunicar ao médico termo de consentimento livre e esclarecido de que trata o parágrafo 4º do artigo 3º da portaria de declaração, contendo a relação das pessoas que residam no mesmo endereço. Legal? Então tá. O termo de consentimento esclarecido é algo que nós falaríamos aqui no decorrer do nosso bate-papo, né? Que de fato era recomendável ao médico que encaminhasse ao seu paciente atendido à distância um termo do qual constam
dentre outras informações, as limitações do atendimento prestado à distância, né? Super importante, porque é óbvio que não se consegue ter, na maior parte dos casos, o mesmo resultado, né? Não consegue verificar as mesmas coisas que numa consulta presencial. Então, existem limitações. Então, essa é uma das coisas que nós recomendaríamos que estivessem presentes no termo de consentimento, e outras, evidentemente, relacionadas à doença que se está tratando. Então, se foi feita uma consulta, essa consulta tem algum motivo, e se foi feita uma prescrição ou recomendação, seja lá de encaminhamento ou qualquer outra, o médico também tem o dever de informar quais são os cuidados que ele deve adotar, quais são os perigos da evolução da doença, né, o que pode acontecer se a doença não for tratada, quais são as limitações do tratamento proposto, né? Então, seja à distância ou presencial, é bom que o médico tenha bem claro que os seus deveres que já existiam antes do coronavírus, eles remanescem, né? Então, o dever de informar, ele remanesce, né? E aqui agora, pela portaria que nós acabamos de ler, se transformou numa norma legal, porque muitas vezes nem mesmo o Código de Ética Médica tem estabelecido o dever de fazer um termo de consentimento. Porque quando se fala em termo, está se falando de algo escrito, né? Então, eu estou te dando uma informação. Estou te passando a informação verbal. Uso a termo essa informação verbal, significa o quê? Escrevo essa informação verbal, ela deixa de ser verbal, passa a ser escrita, então passa a ser um termo, e eu te entrego esse termo, para que você assine e me devolva. Salvo algumas exceções, né, tais como laqueadura tubária, alienação compulsória, enfim, existem algumas situações em que a legislação, pesquisa com seres humanos, existem algumas situações em que a legislação obriga o uso do termo de consentimento, né? Então, informações, esclarecimentos escritos. Mas a regra geral é que não é necessário o termo, é necessário apenas que seja dada a informação. Tá? Então, se você pegar o código de ética, que para o médico é como se fosse aqui bem entre aspas, a Constituição Federal, né? Porque do ponto de vista ético, deontológico, é a norma que é superior para o médico. Ele não fala em termo de consentimento, ele fala no dever de informação, né? Então é curioso aqui, porque essa portaria, ela não diz que o médico deve informar. Diz que deve informar por escrito e colher do seu paciente de volta a prova de que fez a informação. Isso é muito interessante. Tá? Entendi. Bom, uma outra questão interessante aqui, ao menos ao que parece, foi autorizada sim, então, a consulta. E como nós dissemos no começo da nossa conversa, as coisas estão mudando de minuto a minuto, né? Porque nós estamos nos adaptando a uma situação de guerra. E eu nem coloco isso porque temos mesmo aí um inimigo que é minúsculo, quase invisível, mas altamente letal e está causando muito mal, né? Então, estamos sim numa situação de guerra, nos adaptando, e as coisas vêm mudando. Agora, pessoal, Fábio, só para deixar um parênteses aqui, se a live cair, a gente volta com ela para complementar, porque tem bastante dúvida ainda, a gente vai responder também todas as dúvidas que eles forem deixando, tá bom? Tá então, bem, tá bom. Vamos continuando aí, Fábio. Vamos lá, eu queria que você me dissesse o seguinte, você me fez uma pergunta no começo sobre o que era telemedicina, né? Nós esclarecemos isso, eu acho que não tem mais dúvida com relação a isso. Falamos dessa nova portaria e
eu queria saber, antes de prosseguir, se você tem aí já alguma outra pergunta sua que você tinha preparado para a Tem, gente... Tem? tem. Qual seria? É, então, assim, só para deixar claro, a consulta, então, está liberado, seguindo todos os termos, tanto de consentimento, né, que foi inserido agora, quanto todas as outras regras que funcionavam também para a consulta presencial. Além disso, só para deixar claro também, as consultas online por teleconsulta disponíveis no momento são só referente ao Covid-19 e a casos graves ou específicos, ou qualquer outra especialidade, por exemplo, que não seja tão é, que, que possa, né, postergar, enfim, que não seja tão urgente, também é permitido eles realizarem essa teleconsulta ou não? Aqui não se trata, essa autorização não é Específico. estritamente, não é específica para Legal. o coronavírus, até porque se fosse somente para o coronavírus, o máximo que se poderia fazer seria orientação e encaminhamento. Exato. Como fazer online o diagnóstico do coronavírus. Você teria como testar, né, Sim. para saber se positivo ou negativo. Então, não é específico para o coronavírus. Agora, essa extensão da possibilidade de outras especialidades fazerem, né, vai caber ao médico, assim como já acontece também. Rodolfo, isso aqui parece uma coisa muito complicada, né? E ela não deixa de ser um pouco complexa, mas ela tem, a bem da verdade, a simplicidade de um ato médico que o médico está acostumado a fazer no seu dia a dia. Certo. Né? Por que eu digo isso? Outras especialidades poderão fazer? Então, vamos tentar responder isso com exemplos. Vamos imaginar um paciente chegando ao consultório de um ortopedista com muita dor, muita dor na coluna. Ele sente que, né, ele fez uma aula de qualquer na academia muito forte e acabou ficando com essa dor na coluna. Foi consultar um ortopedista. O ortopedista solicita lá alguns exames e, de repente, nesse exame aparece uma imagem e é na medula. O ortopedista vai fazer uma imagem. Que diagnóstico ele vai fazer? Né? Talvez ele tenha conhecimento suficiente, mas, em regra geral, o ortopedista não terá esse conhecimento e ele vai fazer o quê? Encaminhar para um cirurgião torácico ou algum outro que esteja mais habilitado a tratar desta imagem que apareceu lá na medula óssea. Né? Aqui vai ser a mesma coisa. Se o profissional não se sente capacitado, né? Se ele acha que aquele problema do paciente não é possível de ser tratado por teleconsulta, não é possível ser tratado à distância, o que ele vai ter que fazer é um encaminhamento, a orientação para que ele procure um outro serviço, né? Imagine uma pessoa Certo. que caia, levou um tombo, machucou o braço, está lá com um hematoma e muita dor. O que poderia o médico fazer por videoconsulta? Entendi. Ele não vai conseguir apalpar o braço do paciente, então esse paciente terá. Que ia cair, já estou chamando o Fábio novamente. A gente já dá sequência, principalmente para as perguntas. Prontinho? Que deu uma hora de live, aí ele E corta, sai né? automaticamente. Mas tá dando para entender 100%, Fábio. Acho que está sendo bem claro. Então, desde que o médico esteja apto para realizar o ato médico por telemedicina, por teleconsulta, ele pode fazer.
Sim, é o que nós estamos entendendo aqui agora, principalmente por conta dessa portaria, né? Perfeito. E aí, uma das perguntas também que mais está sendo feito, e também já tinha preparado aqui, é como ficaria a questão da cobrança por essa consulta? Se o médico pode fazê-la, se ele deve diminuir o preço, aumentar, tipo, como que ficaria essa questão? E também em relação aos convênios, se eles vão aceitar, se não vão, enfim, vamos conversando e aí a gente vai chegando Tá. nesses pontos mais delicados também. No Acho meu que caiu. entendimento, Voltou para você? sim, Voltou aqui. sim, Tá certo. aqui ok. Beleza. Vamos lá. Se o médico deve ou não cobrar, no meu entendimento, cabe a ele, somente a ele, se ele quiser prestar um serviço humanitário e não cobrar nada, eu acho que ninguém pode culpá-lo por isso. Ele pode sim cobrar porque ele está prestando um serviço, né? E o serviço prestado deve ser remunerado de acordo com quanto ele vale. Então, não vejo nem motivo para redução do valor de consultas, né? E também quando se fala em redução do valor, reduzir o quê? Reduzir de onde? Qual é a referência, né? Exato. Então, a referência será a consulta que eu cobro no meu consultório. Então, como eu não estou atendendo aqui, eu vou cobrar. Vai depender muito do critério do próprio médico. Ele vai definir o quanto ele vai cobrar. O que é muito importante que fique claro para o paciente desse médico que vai cobrar consulta, a limitação dessa consulta, que, de novo, eu só estou chamando de consulta agora por conta dessa portaria, porque em hipótese alguma antes eu faria isso, né? Eu poderia chamar de teleorientação ou orientação à distância ou pré-consulta, porque poderia ser isso, né? Mas agora, com a autorização do Ministério da Saúde, chamamos então de consulta sem maiores problemas. Então, mas essa consulta, ela terá limitações. E é preciso que o médico seja muito claro com relação a essa limitação antes. Oi, acho que cortou agora, não sei se registrou a minha resposta aí na íntegra. Tô escutando perfeito. Tá bem. Então, eu até vou abrir um parênteses aqui para fazer Claro. uma sugestão ao médico, né? Nós reiteradamente ouvimos, especialmente depois de Google, Yahoo e outras ferramentas de pesquisa, né, que são extremamente úteis, né? Mas reiteradamente ouvimos que não é recomendável que façamos o autodiagnóstico, né, e automedicação. Eu recomendo, então, ao médico, nesse momento, que também não faça esse autoatendimento, sabe? Se ele decidir fazer a teleconferência, teleatendimento, seja lá o nome que se dê, procure consultar aí na região onde ele trabalha. Hoje você tem todas as cidades, né, de todos os estados do Brasil, profissionais altamente capacitados para orientar o médico nesse momento. Porque tem detalhes que ele tem que observar. Então, da informação, por exemplo, então ele vai cobrar, ele pode cobrar. Eu acho até que ele deveria mesmo cobrar, né? Agora, o preço tem que ser informado antes da consulta, né? Isso é uma norma que não é uma norma ética, é uma norma do Código de Defesa do Consumidor. Você, se não informar antes o valor, você não pode cobrar depois, Claro, né? claro. Então, Você acha até que deve
deve ser pago antes da consulta também? É mais adequado? Essa é uma outra questão, né? O Código do Consumidor veda a cobrança antecipada, Entendi. né? Mas hoje, dezenas de coisas no nosso dia a dia nós pagamos antecipadamente. Você paga antecipadamente a compra de um livro pela Amazon, você paga uma passagem aérea com antecipação. Então, a questão, e isso certamente será, se em algum momento for questionado, certamente o órgão que está sendo utilizado para o questionamento, seja judicial, seja o conselho de classe, deve relativizar isso, né? Porque é um momento em que realmente se farão algumas experiências, né? Nós estamos nos adaptando e vamos procurar empiricamente qual é a melhor solução, né? Ela não está pronta, vamos ter que nos Entendi. adaptar. Espero que não Excelente. tenhamos nem tempo suficiente logo a pandemia, né? Mas, em princípio, é isso que está acontecendo. Então, sim, ele deve cobrar. Agora, informar antes, duas informações muito importantes que ele deve fazer ao paciente antes de realizar a consulta. O valor e as limitações. Porque no momento em que você se oferece para fazer uma consulta por teleatendimento, você pode acabar gerando no paciente que está do outro lado uma expectativa que não seja factível. Então, ele tem que ter plena consciência, o paciente, da limitação desse ato. Tá? Bacana. E como você comentou, as limitações, elas é bom estar registrada no termo de concordância, né? O valor também o paciente está autorizado, tudo mais. E esse termo de concordância, ele pode ser autorizado via e-mail ou um ok no WhatsApp, enfim, ou não, precisaria de alguma outra forma. Quais são as limitações assim nesse momento Eu para imagino, execução? eu imagino aqui que a forma mais que qualquer meio de comunicação escrita que não deixe dúvida, né? Então pode ser pelo WhatsApp com a resposta entendi, concordo, né? Da mesma forma como funciona de forma geral quando você vai acessar pela primeira vez um aplicativo, você vai instalar no seu dispositivo um aplicativo, muitas vezes consta lá, clicando aqui você está aceitando os termos de uso, né? Aquilo que muitas vezes ninguém lê, ou 99,9% ninguém lê, não lê, Sim, né? Mas alguma coisa nesse sentido. Óbvio que não estou sugerindo aqui que se crie esse tipo de mecanismo onde a pessoa não vai ler, é o contrário. tem que ler. Deve, tem que ler, tem de uma forma clara, né? Então, o médico pode encaminhar, seja pelo WhatsApp, por e-mail, né? Olha, então a consulta consiste nisto, as limitações são estas e o preço é X. Por favor, me devolva. Isso, enfim, são modelos, aqui nós estamos conversando rapidamente, né? Claro. Podemos, até já existem, alguns colegas nossos usaram aí nas suas redes alguns modelos para esse tipo de situação. Havendo interesse, Rodolfo, a gente pode também desenvolver um material, deixar aí à tua disposição para que teus clientes Claro. tenham acesso. Não, com certeza. Né? Mas então ele encaminha basicamente estas informações, né? O preço, as limitações, né? E como será feita a consulta, né? O paciente devolvendo, ele concordou com isso, concordou com o preço, concordou com as limitações. Daí ele vai fazer a consulta. E eu aqui, toda vez que eu falo consulta aqui, me incomoda um pouquinho, porque de verdade eu não assim, eu acho que são mínimas as hipóteses em que se poderá efetivamente fazer uma consulta. E, assim, os pacientes que são hipertensos, que tem lá o seu aparelhinho para medir, então o médico vai orientando, faça tal, quanto deu, e a partir dali uma consulta realmente foi realizada, né? Coloca um termômetro, veja a temperatura, então se realizou efetivamente uma consulta, mas eu acho que consulta propriamente dita, tese tenha constado
isso aqui na portaria, ela será uma minoria, efetivamente, né? Certo. Na maior Entendi, parte das entendi, vezes será uma orientação básica e eventual encaminhamento, né? entendi. E no caso de convênio, é que assim, Pois é um cuidado que o médico terá de ter. então, pode falar. Oi, cortou aqui, eu não entendi. Mas, era Cortou mais a a sua questão. pergunta. Ah, tá. Era realmente em relação ao convênio, se o médico que já atende, ele pode continuar fazendo a consulta pelo convênio e o convênio vai aceitar essa, essa cobrança, né? Vai repassar, né, vamos dizer assim, o valor da consulta, já que ela está sendo feita por videoconferência e não presencialmente. Mas acredito que seja de cada convênio, né? Acho que não sei se tem alguma coisa geral para todos. Antes da edição dessa portaria do Ministério da Saúde, eu te diria que o médico deveria, antes de cobrar do convênio, né, antes de adotar as práticas que ele adota para fazer a consulta pelo convênio, ele deveria consultar o convênio para saber se haveria ou não Aceitar. cobertura, né? Hoje, não acho que ele deva deixar de ter esse cuidado, mas a partir da edição dessa portaria, certamente os convênios terão de aceitar, né? Se não aceitarem por bem, ao final, o médico que for glosado, como se costuma dizer, né, são Uhum. aquelas despesas não pagas pelo convênio, ele, com base nessa portaria, uma vez que foi autorizada a consulta, ele vai poder cobrar do convênio, né? Então, não sabemos aqui, o convênio aceitará ou não. Não temos elementos hoje para te responder isso com certeza. Mas com base nessa portaria, não tenho dúvida, ele vai poder cobrar do convênio, se não receber. Perfeito. Não, legal. A doutora Viviane, ela falou também que ela viu que seria interessante, após o atendimento, fazer mais um contato com o paciente pedindo para que ele dê o ok sobre o entendimento das informações e orientações dadas na videoconferência, né, no atendimento online. Isso é Sim, interessante, recomenda? sim. A doutora Viviane, né? Isso. Um excelente comentário dela. Isso garante ao médico que aquelas informações foram recebidas, sem dúvida. É mais uma segurança para o médico. Veja, nós estamos aqui o tempo todo tratando da possibilidade de fazer a consulta por vídeo, à distância, e se pode ou não pode fazer, né? E lá no começo nós falamos do propósito disso, né? Então, de novo eu chamo a atenção para essa questão do propósito, porque como você percebe, não será uma coisa tão fácil, né, de fazer. Para que o médico faça da forma como deve ser feito, para que nós temos que pensar que o principal alvo da atenção do médico é o paciente. Tudo que ele fizer profissionalmente deve ser feito em benefício da vida e da saúde do ser humano, né? Perfeito. Então, a primeira coisa que tem que ter em mente é: este atendimento por vídeo será útil efetivamente, né? Eu estou cumprindo o meu dever de atendimento à vida e à saúde do meu paciente? Então, esta é a primeira coisa. Daí, o segundo passo é ele ter comprovado, ele tem que ter meios para, se um dia for questionado, ele conseguir demonstrar que ele cumpriu o dever dele, né? Então, quais são os deveres? Dever de informação, dever de esclarecimento, o dever de ter feito a consulta mesmo, propriamente dita, né? Porque ele Perfeito. pode ter esclarecido, pode ter informado, fez a consulta, mas ela não foi aí trazendo o que disse a doutora Viviane, muito bem colocado, né? Essa consulta pode não ter atingido objetivo algum, pode não ter ficado claro, pode não ter sido satisfatório. Então, é bom que ele tenha realmente esse feedback do paciente registrado também, né?
Então, Sim, o médico precisa se organizar para isso. E aí, mais uma vez, eu digo, procure consultar pessoas que possam te orientar a desenvolver os documentos, né? com certeza. Qual tecnologia seria melhor utilizada, e profissionais da tua área certamente estão super habilitados a auxiliar o médico nesse momento, né? Perfeito. Não, bem legal, Fábio. Até eu pensei aqui, né? A gente está vendo que não é tão simples assim você fazer a teleconsulta, né? Que foi liberada agora e tudo Aham. mais. E nesse fim de semana, né, muitos médicos, por solidariedade mesmo, né, publicaram nos seus Instagrams falando que se oferecendo para prestar orientações e sem nenhum custo também para ajudar nessa questão do Covid-19 e tudo mais. Vendo todas essas questões das regras do CFM, enfim, tanto na divulgação quanto regras que tem que seguir pela teleconsulta e tudo mais, esse médico que está se propondo a fazer isso, é, ele pode estar correndo algum risco jurídico também por estar expondo dessa forma, ou não, ele só está tentando fazer a parte dele para ajudar os outros e ele não teria responsabilidade sobre o paciente, assim por diante. Você tem alguma orientação em relação a isso? Sim. Primeiro, com relação ao risco jurídico, né? Esta prática, como qualquer outra, mesmo que esteja totalmente prevista na legislação, mesmo que siga todas as recomendações técnicas, éticas, legais, o risco jurídico sempre existirá, né? Tanto que nós temos dados aí em várias publicações no estado de São Paulo, no estado do Paraná, são estatísticas, inclusive, que conferem com a amostragem que nós, no escritório, cerca de 80% dos processos movidos contra médicos por supostos erros médicos não tinham fundamento, né? Então, veja, são atos médicos que foram realizados à perfeição, pode até não ter atingido o resultado que o paciente esperava, mas não havia motivo para processo. E mesmo assim, o risco jurídico sempre existirá. Por isso, a recomendação para adotar todos os cuidados possíveis, né? Especificamente quanto à oferta de serviços gratuitos, eu não recomendo. Eu não recomendo. Porque informações gratuitas, elas estão já em todas as mídias, em todas, né, as informações básicas. O site do Ministério da Saúde, agências de vigilância sanitária, hospitais, enfim. As informações básicas você tem lá disponibilizadas. Alguns hospitais e planos de saúde, inclusive, já disponibilizaram canais para atendimento por médicos e por enfermeiros treinados para esta finalidade. Eu entendo que, se não todos, a grande maioria dos profissionais que estão se colocando à disposição para nessa prática, né, esses médicos que estão anunciando informações gratuitas, não tenho dúvida de que eles estão fazendo isso por uma questão humanitária. Estão realmente se colocando à disposição, né, como os nossos combatentes de linha de frente, né? Sim. Mas isso pode sim trazer uma repercussão, trazer um resultado negativo para ele, né? Porque nós temos resoluções específicas do Conselho Federal de Medicina e o próprio Código de Ética, né, vedando a prática de captação. Então, é visto depois, né? Então, uma coisa é você atender aqueles pacientes que te procuram, né? Aqueles que já são seus pacientes ou que foram indicados, porque alguns dizem que você, por via da telemedicina, atender novos pacientes. Eu discordo um pouco disso. Eu discordo um pouco disso, porque imagine que nós dois conversando e você me pede a indicação de algum médico que pudesse te ajudar numa situação X.
Sim. Se eu conhecer alguém que esteja capacitado para te atender nesse momento, é óbvio que eu vou fazer indicação, é óbvio que você vai procurá-lo e por que ele deixaria de Não te teria atender, problema. né? Não teria. Então, o problema é você oferecer gratuitamente esse serviço. Como é que isso vai ficar lá na frente? Então, não acho que seja uma É prática isso. recomendável, né? Tá. Sim, não, Você, perfeito. e outra, né? Por que fazer esse atendimento gratuito? Você está prestando um serviço, né? Você está fazendo um atendimento, como você faria em qualquer outra situação. Então, tudo bem, você não terá o deslocamento, talvez não utilize o mesmo tempo que utilizar, ou talvez até utilize mais tempo, né? Talvez você precise de mais tempo para fazer por teleconsulta do que faria presencial, né? Então, não vejo motivo para não cobrar, né? É claro, veja. Também há uma outra situação. Nós não sabemos como é que a economia ficará doravante, né? É possível que, se essa pandemia se ficar por muito tempo, muitas pessoas terão dificuldade para compromissos financeiros. As pessoas dependem de ganhar no dia a dia, né? Então é possível que a pessoa não tenha condições de pagar um médico. Se, feita a consulta, o profissional decide não cobrar, eu não vejo problema nenhum. Eu posso, no meu escritório, como advogado, atender a quem eu quiser e não cobrar honorários por isso, né? É uma questão que diz respeito à minha consciência, mas eu não posso anunciar que estou fazendo isso Entendi. gratuitamente, né? Eu, É. francamente, não faria. Não acho que é uma prática recomendável, por Entendi. questão ética mesmo. Pode parecer autopromoção e isso não ficaria legal lá na frente. Captação de clientela, assim. Não, Esse é o perfeito. meu E entendimento, né? Nós não sabemos, na verdade, tem muita coisa que nós não sabemos como é que os conselhos de classe vão entender vamos lá na lidar. frente, né? Sim, Não sabemos como é que o judiciário vai entender lá na frente. Nós acabamos de ser surpreendidos aqui com essa portaria do Ministério da Saúde chamando de consulta e tal. Então, verdadeiramente, existem alguns cuidados que nós devemos tomar, acho que esse é um deles, de perfeito, não fazer o perfeito. anúncio de serviço gratuito. Tá ótimo. E a gente recebeu uma dúvida também relacionada ao momento da consulta, se é necessário a gravação. Necessária, eu acho que nós passamos aqui por alguma coisa falando sobre isso nessa portaria, né? É mais Eu a te diria, em documentação princípio, mesmo. isso. Vai precisar ver se a mídia que você está utilizando permite a gravação ou não, né? Eu não acho que seria necessário. Se puder gravar, ótimo, é uma segurança a mais para o profissional. Por outro lado, está gerando uma responsabilidade a mais também, que é o cuidado com a manutenção Dos dados. desta gravação em sigilo, Sim, porque você estará arquivando isso. E ao sim, arquivar esses dados, você tem responsabilidade por eles. tem razão. Sem contar que você deve incluir no termo de consentimento autorização para gravar também. E o paciente terá, porque esta gravação ela fará parte do prontuário médico, né? Então, prontuário médico não é só aquilo que o médico escreve ou digita no prontuário eletrônico, no caso, né? Prontuário médico é tudo, todos os documentos, todas as informações, todos os dados que foram produzidos a partir do atendimento, a partir do primeiro atendimento feito ao paciente, né? Então, a colheita da anamnese, que é a história clínica, é prontuário médico, né? Os dados de qualificação do paciente são prontuário médico, né? Quando Entendi. você anota lá nome, RG, CPF, nome da mãe, aquilo é prontuário médico, né?
Tudo isso compõe o que se chama prontuário médico. Os resultados dos exames complementares compõem o prontuário médico. E tudo isso pertence ao paciente. Então, para você gravar, você precisa da autorização do paciente. Gravando, ele sabe que você gravou. Ele pode solicitar de você essa gravação. E você médico, terá o dever de entregar a ele essa gravação. Perfeito. E terá, veja bem, um outro aspecto. Colhi autorização para a gravação da consulta. Gravei a consulta. Por quanto tempo eu vou guardar esse arquivo? Pelo tempo estabelecido no Conselho Regional de Medicina. Né? Então, você vai ter que tratar essa gravação como arquivo médico, porque ela é um arquivo médico. Né? Então, tem que avaliar se realmente é o caso, se é mesmo necessário fazer essa gravação. Perfeito. Perfeito. Em princípio, me parece que, estando bem documentado, né, termo de consentimento, anotações precisas no prontuário médico, essa gravação ela é secundária, sabe? Não é algo que seja tão necessário. Tendo deixado tudo bem claro antes da consulta e pós, com as orientações também que o pessoal comentou aí, acredito que não teria problema, né? Estaria tudo bem documentado e acertado. Legal. Exatamente. E até também acabei nem vendo se não saiu ainda, né, relacionado a isso, mas, por exemplo, dessa parte de teleconsulta, vai ser permitido a divulgação dela para os outros, desde que a pessoa, o médico, né, possa exercer o ato médico, esteja dentro das normas, termos de consentimento e tudo mais, ele pode divulgar que está realizando a teleconsulta? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se o médico pode divulgar nas redes sociais ou no seu site, exato, que ele pratica a consulta por vídeo. Seria basicamente essa. Exatamente. Isso. Eu não, em princípio, não vejo vedação para fazer isso, desde que não seja feito com caráter mercantilista. Eu acho que o cuidado é você, de novo, voltamos lá para o propósito, né? Qual é o propósito de fazer isso? Eu quero contribuir com a sociedade, eu estou preocupado com os meus pacientes. Eu acho que esse contato, essa divulgação, deveria começar pelos próprios pacientes, pelos pacientes do consultório. Nós temos aqui, né, são inimagináveis situações. Mas nós temos situações, por exemplo, de pacientes que estão em tratamento, que deveriam retornar para fazer consultas. Né? Se o médico tem condição de fazer essas consultas por teleatendimento, estes são os primeiros que devem receber essa comunicação de que está acontecendo isso. Né? Então, o médico vai lá no seu arquivo, veja quais são os pacientes que estão em tratamento e encaminhe para esses pacientes já um roteiro de como pode ser feita a consulta, porque, assim como qualquer outra, tem que ter um agendamento prévio. Né? Você não vai conseguir fazer 3, 4, 20 consultas ao mesmo tempo. Você vai precisar da mesma atenção, você está focado naquilo, né? Sem contar as limitações da própria tecnologia. Então, o médico tem que se programar para fazer esse agendamento, fazer as consultas com calma. É uma situação nova. No começo ele vai demorar mais tempo para fazer do que seria necessário, né? Até que ele se habitue. E, de novo, espero que não dê tempo dele se habituar e que tudo isso passe e tudo volte a ser como era antes. Legal, não, perfeito. Mas o contato, Rodolfo, eu acho que deve começar pelos que estão em tratamento, né? Claro. Em segundo lugar, aqueles
pacientes que não estão em tratamento podem ser comunicados pelo médico, né? Que em havendo necessidade, porque veja, nós imaginamos que toda a população esteja sabendo do que está acontecendo, né? Mas ainda hoje eu recebi aqui um WhatsApp de um prestador de serviços meu lá no escritório, dizendo que não ia hoje prestar o serviço porque não achou uma determinada peça e tal. Então, nós imaginamos que todos os profissionais, todas as pessoas estejam suficientemente orientadas quanto à necessidade de ficar em casa. A gente Mas imagina. nós imaginamos, uma suposição, mas não custa o médico, no seu papel de guardião da saúde, né, vamos chamá-lo dessa forma, nesse momento, Sim. informar aos seus pacientes, né? Claro, desde que ele tenha a possibilidade de fazer isso, informar aos seus pacientes. Então, esse comunicado que você sugeriu, perguntou, pode começar pelos pacientes do próprio consultório, da clínica, né? Não, Os hospitais têm feito isso com frequência, né? sim, não, tá perfeito, Fábio. Realmente, assim, esse não é um momento normal da nossa história, né? A gente sabe que é muito recente toda essa movimentação que está acontecendo, quase que foi obrigado, né, a inserir a telemedicina nesse momento de turbulência que as pessoas não podem sair de casa. A gente tem pontos positivos, pontos negativos, mas realmente a ideia de trazer você aqui para a gente bater o papo era mostrar que para o médico que está disposto a tentar, a fazer a telemedicina, a teleconsulta, fazer de maneira ética e fazer da maneira correta também, né? Então, por isso que queria agradecer, né, a sua presença, a sua participação, pelo seu conhecimento que você trouxe aqui para a gente. E só para a última pergunta também, para o futuro, se você acredita que a telemedicina veio para ficar ou se ela ainda vai encontrar muita resistência dos médicos pós Covid-19. Não, eu acho que não. A resistência porque toda mudança gera resistência, né? Toda Uhum. mudança gera resistência. Então, a telemedicina, na verdade, não é que ela está vindo para ficar, ela já veio, já existe, né? Ela já existe no Brasil, como nós falamos no início, já desde o início dos 2002. anos 1990, né? Desde 1990. Então, com teleradiologia, com serviços de imagem, né, que são encaminhados por meios eletrônicos, isso já existe, teleconferências, né? Os congressos de medicina já final da década de 90, início de 2000, usou em larga escala as videoconferências feitas à distância para serem exibidas nos congressos. Isso é telemedicina. Uhum. Então, ela não está chegando para ficar. Ela já está aqui há muitos anos e é já regulamentada, né? O que precisa acontecer agora são algumas modalidades da telemedicina serem incluídas no sistema todo, né? Então, a teleconsulta é uma delas, que esta não estava ainda bem regulamentada, né? Perfeito. Lá já se tentou fazer isso, o Conselho chegou a editar uma resolução com esta finalidade, houve um clamor da própria classe médica para que isso não acontecesse naquele momento. Até hoje ainda tem muita gente a favor e contra. Na verdade, o que faltou, eu acho, foi um pouco mais de diálogo e ajustar algumas questões. E isso não tem como se afastar disso. Não tem como se afastar, né? A questão é alinhar direitinho para funcionar de forma, né, fluir tranquilamente. Mas não tem como. Isso que nós estamos fazendo aqui, sem sombra de dúvidas, é a tendência mundial. Isso, né, já acontece no judiciário
audiências feitas por teleconferência, né? Por quê? Isso já, quando foi criado, já para evitar a locomoção de presos de presídios de segurança máxima até o fórum, né? E para evitar uma série de coisas. Isso reduz o custo do Estado na movimentação do presidiário, isso reduz risco de fuga, isso, né? Então, já existe lá no judiciário criminal, por exemplo, por que não na medicina? Né? É uma questão de tempo, é só alinhar isso, não tenha dúvida, é óbvio que vai ficar. Perfeito. Não, muito obrigado, Fábio. Assim, acho que entrevista foi muito mais do que eu esperava até. Achei que ia ser até um bate-papo mais simples, mas você trouxe muito, muito conhecimento e muitos dados e informações relevantes. Tenho certeza que vai ajudar muito os médicos. E até se você puder deixar o seu contato para caso alguém queira entrar em contato, queira conversar com você para saber mais informações e tudo mais, você pode passar algum contato para eles? Rodolfo, eu creio que fazendo contato com você, né, você de alguma forma seleciona aí o que e encaminha para nós, né? Da mesma forma que o médico, da mesma forma que o médico tem as suas vedações, nós na OAB também temos Também tem. e procuramos seguir as normativas éticas para Eu não entendo. termos problemas. Mas, sem sombra de dúvida, estamos à inteira disposição para esclarecer dúvidas que venham posteriormente. Né? Eu acho que hoje também não tem dificuldade, né, acabamos nos conectando aí por essa rede. Quem quiser fazer perguntas diretamente por essa rede mesmo vai nos encontrar. Estamos totalmente disponíveis. E se você quiser esse material que nós utilizamos aqui para esse bate-papo, eu coloco à disposição para você e você de alguma forma disponibiliza aí no seu sítio eletrônico ou qualquer outro meio que você utilize com seus clientes, tá bom? Não, pode deixar, Fábio. Toda a nossa conversa vai estar disponível no nosso canal do YouTube e também por podcast, para quem quiser escutar e compartilhar com colegas e amigos. E agradeço muito a participação de todos, os comentários foram muito interessantes, as perguntas também. Então, agradeço novamente, Fábio. A gente vai conversar um pouquinho mais depois. E obrigado para todo mundo também que estava aí presente.